Mais uma vez convosco, meus queridos amigos, telespectadores da Canção Nova, mais uma vez neste programa Ordenar a Vida, que ao longo de meses tenho vindo a partilhar convosco. É a caminhada da oração dos exercícios de Santo Inácio de Loyola. Quem o tem seguido já percebeu o caminho inaciano. Estamos agora a rezar a terceira semana. Começámos com a ceia e já rezámos a agonia. E hoje a minha proposta era rezar convosco os 3 tribunais pelos quais Jesus passou. O primeiro tribunal que São Mateus descreve é o tribunal judaico. E a grande preocupação destes judeus, destes chefes dos judeus, é encontrar testemunhas falsas para poderem dizer mentiras contra Jesus e inventarem blasfémias contra ele, para que o poder judaico, fiel à lei, à Bíblia e ao Antigo Testamento, condene o inocente. Para que aqueles homens corruptos pela sua maneira de pensar e de agir, que não gostavam de ouvir a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus interpela, incomoda, vão reunir-se com o projeto de fazer tudo para o matarem. O texto diz mesmo: procuravam encontrar um falso testemunho contra Jesus que chegasse para o condenar à morte. Como é sujo este tribunal, como tantos tribunais humanos hoje, como tantos tribunais que condenam inocentes. E Jesus é o primeiro inocente a ser condenado por este tribunal judaico. Os homens da lei, os homens da Bíblia vão condenar Jesus porque ele se fez filho de Deus, porque ele, como diz o texto, disse que destruireis o templo de Deus e eu reedificá-lo-ei em 3 dias. Eu hei de reconstruí-lo. É evidente que Jesus não estava a falar do templo de Jerusalém, que demorou 40 anos a construir. Estava a falar do templo do seu corpo, que eles iriam destruir, mas que o Pai havia de ressuscitar ao 3º dia. Não entendem. E então pegam nessa frase para o achincalhar, para o derrotar, para o levar à morte. Depois o texto continua. O chefe dos sacerdotes levantou-se e disse a Jesus: então tu não respondes nada sobre a acusação que estas pessoas te fazem? Acusação. Falsa acusação, mentirosa acusação, criminosa acusação. E Jesus não diz palavra. Jesus continuava calado. Então um dos chefes dos sacerdotes disse: ordeno-te, em nome de Deus vivo, que nos declares se és o Messias. E Jesus responde: tu o disseste, ou seja, eu sou o Messias. Eu sou o enviado do Pai. Eu sou aquele que veio do céu. Eu sou o Deus encarnado no seio de minha mãe, a Virgem Maria. Então, depois dele dizer esta verdade, os chefes dos sacerdotes rasgaram a roupa em sinal de protesto. Acusam-no de ofender a Deus com blasfémia por dizer que era filho de Deus, por não negar a sua divindade, por não negar a sua origem divina. Como a corrupção das mentes perante a palavra de Jesus se torna de facto algo de sujo,
de criminoso e vão tentar tudo para o condenar à morte. A testemunha falsa deu resultado, mas é falsa, é mentirosa, não disse a verdade. E isso vai fazer com que alguns começassem a cuspir-lhe na cara e a dar-lhe bofetadas, a achincalhá-lo, fazer dele um boneco, a fazer troça dele. E assim termina este tribunal. Diz mesmo que outros batiam-lhe e diziam: se, ó Messias, se és profeta, adivinha quem te bateu. Um cenário sujo, um cenário vergonhoso, um cenário de maldade, de mentira para condenar um inocente, o próprio Filho de Deus. E este tribunal vai-se repetindo no mundo de hoje, na vida de muita gente, de tantos cristãos que são acusados, presos, maltratados e mortos. Estamos num século de mártires, onde há tantos cristãos a morrer por amor de Jesus e a imitá-lo, mas não cedem à tentação de dizer a mentira ou de se desculpar. Não cedem. Vão em frente, com audácia, com fortaleza, com ânimo. O final desta cena é maquiavélica. Cuspir-lhe na cara, bater-lhe, dar-lhe bofetadas. Aquele Jesus que passou fazendo o bem, fazendo tanto milagre. Aquele Jesus que é Deus verdadeiro. Aquele Jesus que é filho de Maria de Nazaré. Aquele Jesus que é o Mestre e Senhor do Universo, o Rei dos Reis. A maldade humana, sobretudo quando quer atingir fins diabólicos, consegue muito e vai fazer com que este Jesus passe todo este tormento. Outro tribunal, este é o judaico, outro tribunal é descrito por São Lucas, o tribunal romano, descrito por Lucas no capítulo 23, o tribunal romano em que Pilatos é convidado a julgar o santo e o inocente, e diz do texto que levaram-no a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem a sublevar o povo e a impedir que se pagasse o tributo a César, e a dizer-se ele próprio Messias Rei. Ora, isto é mentira, Jesus nunca disse para não se pagar o tributo. Ele próprio pagou o tributo em seu nome e em nome de Pedro. Pilatos interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Não, é um reino de paz, de justiça, de amor, de verdade. Não é um reino de força, de guerra, de armas, de violência, de morte, de sangue derramado. Não. Eu vim instaurar um reino espiritual. Pilatos não entende, fica confuso e depois diz ao povo: nada encontro de culpável neste homem, mas eles insistiram. Ele amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. É uma manobra para Pilatos ter medo. Dizer que Jesus amotinava o povo, Pilatos começa a ter medo. Se isto chega a César, lá em Roma, se isto é ouvido por algum dos meus inimigos, porque também os havia de ter, entre os guardas havia de ter, entre os oficiais havia de ter,
algum inimigo. Pilatos começa a ter medo e a ficar apavorado. Então manda Jesus a Herodes, já que ele diz que é o rei dos judeus. E agora começa aqui outra cena, outro julgamento. Herodes é um homem sem princípios. É um homem que... É este Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista, porque lhe disse que ele andava metido com a cunhada, com a mulher de seu irmão. A sociedade que há nestes tribunais é parecida com aquela que nós encontramos hoje em tantas situações das nossas vidas, das nossas cidades, das nossas relações humanas, familiares, é muito parecida. Então vão levá-lo a Herodes. Herodes quer que Jesus faça um milagre, mas não consegue. Jesus queria espetáculo, queria gozar à custa deste Jesus. Diz o texto que fez muitas perguntas, mas ele a nada respondeu, Jesus. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com uma capa magnífica, por troça, para fazer pouco dele, enviando-o de novo a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois eram inimigos um do outro. É Jesus, no meio deste tribunal, que vai conseguir a paz entre Herodes e Pilatos e levar a que ficassem amigos por causa do próprio Jesus condenado. Em todos estes tribunais há um misto de mentira, de troça, de agressividade, de calúnia, de desprezo, e Jesus é machucado, feito um boneco na mão desta gente. Mas não se queixa, não se lamenta, talvez reze por nós e ofereça tudo pela salvação do mundo. Como nós temos que pensar nestes tribunais, porque eles continuam hoje por aí, quanto cristão condenado, olha, na China, na Coreia do Norte, na Índia, quantas famílias desfeitas por falsas condenações. Olhar Jesus em tribunal é também olhar os cristãos de hoje a sofrer tormento e perseguição, cadeia, fome, chicotada, em situações de tanto sofrimento e tanto desespero. Que contemplar Jesus nos leva a ter um coração grande para contemplar os nossos irmãos e irmãs que, como Ele, como Jesus, continuam a sofrer a injustiça de tanto tribunal humano ou religioso. Que isto nos leva a rezar. É importante, penso eu, que ao rezarmos os tribunais, olhemos Jesus, contemplemos a vítima que está a ser julgada, o inocente, o justo, que vai ser condenado. É importante olhá-lo e, sobretudo, entrar nos sentimentos do seu coração. Ele aceita toda esta maneira ofensiva, caluniosa, injusta, porque quer ser como a ovelha levada ao matadouro e quer salvar-nos do pecado e da morte e quer morrer por nós. E então aceite tudo isto e se a gente consegue entrar no coração dele e pressentir os seus sofrimentos,
quanto Jesus devia ter sofrido nestes diversos tribunais. Se calhar já pensou, ou pensava naquele momento, em quantos discípulos dele iriam morrer por causa de falsos tribunais. Nós sabemos que ao longo dos séculos tem sido assim. Nós sabemos que continua hoje a ser assim. Quantos padres e bispos presos na China, condenados a trabalhos forçados, condenados à cadeia, por não terem aderido ao projeto do governo de se passarem para a Igreja Nacional, por continuarem fiéis ao Papa e a Roma. Só por isso é o único crime, que não é crime nenhum. É a vitória da verdade, da fé, da adesão à Mãe Igreja. Como Jesus devia ter pensado já em tantos destes seus amigos e discípulos que tantas vezes sofrem por causa da fé. Ele próprio os declara bem-aventurados quando mentirem e disserem mal de vós. Como vão dizer mal de mim? Mentindo, inventando calúnias. Bem-aventurados vós. Então é esta maravilha que nós precisamos de contemplar, olhando Jesus e entrando no seu coração. Por outro lado, parece-me que é preciso rezarmos muito pelos irmãos que sofrem a calúnia, a perseguição, pelos irmãos que sofrem por causa da fé, só por terem uma Bíblia, são mortos. Só por terem um crucifixo, são mortos. Não podem ter uma procissão, nem podem ter um templo como a torre ou um sino, em alguns países. E quem se atreve, porventura, a dizer ou a criticar esta atitude é morto. Ou pelo menos vai para a cadeia e nunca mais aparece. Então, estes tribunais são os de Jesus, são um bocadinho os tribunais que a gente continua a escutar e ouvir hoje, em que tanto inocente é condenado. Por outro lado, também me parece que, ao rezar estes tribunais, devíamos pensar em quantos que deviam ir a tribunal pelos grandes crimes que cometeram e não vão, que deviam estar presos e não estão, que roubaram, que destruíram vidas e famílias e não estão. É a injustiça do tribunal humano, a corrupção do tribunal humano. Sabem pagar bem a testemunhas, a advogados, a juízes e não estão. Jesus assume até ao fim a sua condenação e vai por diante com uma audácia. Vai por diante. O seu reino não é deste mundo. Se o reino fosse deste mundo, ele tinha soldados para o defender. O Pai mandaria uma legião de anjos. Mas o reino não é deste mundo. As armas de Jesus são a verdade e o amor. Não tem outras. É o que falta no mundo de hoje. A verdade e o amor são as grandes armas de Jesus. E têm que ser dos seus discípulos, de nós todos, que rezamos e que praticamos e que participamos na Eucaristia, que é a oferta máxima do amor de Jesus. Temos que aprender que as grandes armas dele
Não são nem a mentira, nem a falsidade, nem a calúnia, nem a violência, mas são a verdade e o amor. E isso é que importava tirar como grande conclusão destes tribunais, estes do Evangelho, corruptos. Como vão continuar esta maneira de proceder quando Jesus é morto e depois ressuscita? Eles vão pagar aos soldados para dizer que vieram os discípulos roubar o corpo. Pagaram aos soldados e disseram: ficais sossegados, se forem fazer queixa de vós, nós cá estamos para vos defender. Continua a corrupção, a maldade, a mentira, a injustiça. E assim continua no mundo de hoje. Quanta injustiça, meu Deus! Quanta maldade! Quanto rapto e quanta morte! Quanta destruição de famílias inteiras! E há sempre uma testemunha falsa para afirmar a mentira. Então, que estes textos fiquem durante a semana, leiam-nos com paz, com sossego, as diversas cenas dos tribunais em Mateus, em Lucas, em João, o tribunal judaico, o tribunal romano, o tribunal dos sumos sacerdotes, e deixar que esse rosto de Jesus, sereno e pacificado pela paz de que Ele é, nos impressione. Não grita a injustiça, não se defende, não acusa ninguém, mesmo quando lhe batem na cara e quando fazem troça dele. E o seu coração está rezando e pensando em nós e em milhões que, ao longo dos séculos, foram sofrendo por amor dele e da Igreja, e que hoje sofrem por amor dele e da Igreja. Sofrem ao ponto de chegarem a dar a vida e a morrerem. Quanto tribunal injusto! Diz-se por aí, e parece ser verdade, se um pobre roubar 10 euros, levam-no à polícia e é castigado. Mas se for um rico a roubar 100.000 euros ou 1 milhão de euros, não leva castigo. Porque as teias tecidas para salvar e não condenar aqueles que mereciam e que precisavam, são mais poderosas que a verdade e que o amor. Ou parecem, pelo menos aos olhos humanos. Que Jesus nos dê a graça. Quando algum de nós passou já por alguma calúnia, quando algum de nós foi condenado injustamente, já sofreu na carne isto mesmo, já sofreu no seu coração isto mesmo. E a gente sabe bem quanto custa a injustiça e a maldade. Quanto custaria a Jesus? Façamos-lhe companhia, rezemos com ele, vamos lá estar presente aos tribunais onde Jesus passou para aprender com ele a reagir e a ter as armas do amor e da verdade. Agora, em nome deste Jesus, vos vou abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Desejo a todos uma boa semana. Que rezar estes textos não nos perturbem. Que rezar estes textos não seja um motivo de entrar em falta de paz e de serenidade. Não, não é isso que se pretende. É entrar no mistério louco do amor que vai à cruz e à morte. E cada passo da paixão é a manifestação deste amor. Que ao longo da semana saibamos contemplá-lo e aprender com ele. Até para a semana, se Deus quiser.